Você aí provavelmente já deve ter escutado que quadrinhos são coisas de crianças, infantis, perda de tempo ou até mesmo só umas bobagens pra ficar numa cesta no banheiro. Espero que não tenha sido só eu que tenha tido isso em casa, senão isso vai ficar estranho. Porém, hoje eu tô aqui pra tentar te mostrar que é muito além disso. Eu tô aqui pra tentar te levar para um outro lado, um lado onde os nossos duplos se escondem, esses pensamentos ocultos, esses lados que a gente recusa a enxergar. Hoje eu vim aqui, se você me permitir, pra te mostrar o lado B da realidade. Muito prazer, pessoas. Meu nome é Felipe Ranus. Eu sou um cursando de licenciatura em filosofia e também especialista em desenvolvimento de treinamentos corporativos, palestras motivacionais sobre inteligência emocional no trabalho e outras coisas, além também de projetos de gamificação. Porém, eu tô aqui hoje para falar para vocês, não do meu currículo, mas sim desse projeto, que é o lado B da realidade. Esse projeto eu comecei ele esse ano e ele foi o responsável por mudar muitos aspectos da minha vida e do meu pensamento. É justamente para isso que eu tô aqui hoje, para me apresentar para vocês e também para lhes apresentar o lado B da realidade. Então vem comigo nessa. Acho que para começar a falar do canal, não tem como não falar um pouco sobre mim também. Então, falando um pouco sobre esse que vos fala. Meu nome é Felipe Ranus, como eu disse, eu tenho 24 e em janeiro faço 25 anos. Eu sou cursando em licenciatura em filosofia e eu sempre tive essa paixão, esse amor por filosofia, história, sociologia, mitologia de vários tipos, desde muito jovem, desde muito garoto. Esse fascínio por filosofia, principalmente, mas filosofia, história e literatura veio muito ali na fase dos meus 13 anos de idade até os tempos atuais. Então, muitas das coisas que eu vejo hoje na faculdade são coisas que eu, de maneira autodidata, já estudei já desde os meus 13 anos de idade. Dentre isso, tem algumas outras coisas que eu gosto muito também, como, por exemplo, a parte da psicologia. Sou fascinado por psicanálise, já tive vontade de fazer psicologia, quem sabe ainda no futuro não faça. E, além disso, também eu tenho alguns outros hiperfocos, digamos assim, e dentre muitos deles, eu tenho esse foco gigantesco em quadrinhos. Quadrinhos, mangás, isso também ali veio desde uma idade mais jovem. Porém, eu falando assim, parece muito, ai meu Deus do céu, como ele era uma criança prodígio, inteligentona, que gostava, adorava de ler filosofia, sociologia, esse tipo de coisa. Mas não era bem assim, né? O meu incentivo pela leitura começou ali mais ou menos nos meus 7 anos de idade, e foi muito graças à minha mãe. Um beijo, que eu sei que ela vai estar assistindo, mas que me introduziu ao universo das histórias em quadrinhos. Então a minha mãe era uma grande colecionadora de histórias em quadrinhos, ela gostava muito desse universo, sempre foi fascinada. Dentre os heróis preferidos dela, o que mais se destaca é o Batman. Consequentemente, dos heróis da DC eu acabei herdando esse gosto, né? O Batman também é o meu herói preferido da DC. Porém, um super-herói que minha mãe tinha também muitas histórias e que foi justamente o que mais marcou ali o período da minha infância foi o Homem-Aranha, que é o meu super-herói preferido. Eu amo ele, eu sei que ele tem algumas falhas, eu sei que ele tem defeitos, assim como todos nós, ninguém é perfeito, então se você não gosta do Homem-Aranha, o problema é seu, tá bom? Então vai se lascar. Voltando aqui os ânimos. Eu tenho esse fascínio por histórias em quadrinhos, principalmente ali o Homem-Aranha, o Batman. Porém, mais velho, meus gostos foram se desenvolvendo, foram aflorando para outros lados, e aí eu acabei indo um pouco também pro lado do mangá, da cultura japonesa, e dentro disso eu fui descobrindo alguns outros gêneros e tudo mais. Porém, nesse momento, nesse tópico, eu vou me segurar por aqui. A gente vai aprofundar um pouco mais nessa parte dos quadrinhos. Uma coisa também que me ajudava muito com esses hiperfocos é o fato de, desde os meus 13 anos de idade, eu ter sido diagnosticado com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então eu tenho uma capacidade muito boa para conseguir estudar por conta própria, né? Essa questão de ser autodidata. Eu consigo, quando algo me interessa, manter um foco por horas, dias naquilo. Já houveram situações de eu ficar tão hiperfocado num assunto onde eu acabei deixando de dormir por dias, né? E eu tenho muito esse problema do meu sono é muito desregulado, eu tenho sérios problemas de insônia, e essa insônia ela vem, eu acho, talvez pela questão do TDAH, muito provavelmente, mas ela também acaba sendo alimentada por esses hiperfocos, onde eu passo às vezes noites e noites varado naquele assunto que tá me mantendo curioso naquele momento. Mas além do TDAH ter ajudado nessa questão dos hiperfocos, ele também me atrapalhou um pouco na questão do meu desenvolvimento, obviamente, pela questão da falta de atenção durante as aulas, a falta de um nicho específico. Então eu gostava de muitas coisas e acabava não me aprofundando em nenhuma delas. Eu acabei tendo uma lista
gigantesca de profissões que eu queria ser desde moleque. Então eu já quis entrar na área da engenharia robótica e mecatrônica, já quis ser roteirista, já quis ser quadrinista, no caso mangaka na época, né, mas hoje em dia quadrinista. Já quis fazer gastronomia, porque eu amo cozinhar, cozinho muito bem. E fui, assim, psicologia, eu fui avançando em diversas profissões e eu não consegui me firmar, me decidir, escolher por nada. E aí, depois de um tempo, quando eu comecei a atuar no emprego que eu saí recentemente, eu acabei descobrindo que eu tenho uma capacidade, além de aprender coisas muito fácil, de transmitir com facilidade esse conhecimento. Então eu comecei a desenvolver esse meu lado da área de treinamento corporativo e desenvolvimento de equipes e pessoas, né, muito por acidente, porque eu não tinha nenhuma formação dentro disso, e aí eu fui me aprofundando, fui estudando de maneira autodidata, fui fazendo alguns cursos aqui e acolá, e fui me encontrando nessa parte de lecionar, de ensinar as pessoas, de transmitir coisas que eu sei. E aí eu fiquei pensando, tudo bem, eu tô percebendo que eu gosto muito de fazer isso. Porém, eu sinto que eu estou fazendo isso com algo que eu não gosto, com algo que eu não tenho um afinco, que eu não tenho uma afinidade. E aí foi quando eu optei por fazer a minha licenciatura em filosofia e decidi por entrar nesse ramo e ir avançando para no futuro ser um professor universitário. Não é o meu foco principal, eu não quero ficar pro resto da minha vida sendo professor universitário, mas pensando em um plano de carreira, é muito no que eu me encontrei hoje em dia. E muito desse pensamento surgiu por conta de influências exteriores, além só desse desenvolvimento que eu acabei tendo por parte ali do trabalho que eu estava desempenhando na época, que eu consegui me ver como um professor em potencial. Eu também tive alguns contatos com youtubers que fizeram esse interesse, essa paixão voltar. Né? E alguns que eu posso citar aqui, por exemplo, o Tinocano TV. Tinocano TV é um youtuber que acabou ficando famoso ali na época da pandemia, muito também pela questão do TikTok, que ele aborda diversos assuntos de filosofia, história, sociologia, e ele tem a mesma idade que eu, se eu não me engano, e ver essa pessoa falando sobre algo que ela ama, que ela gosta, daquela maneira bem produzida, trazendo um conhecimento que é muito necessário, está muito em falta no nosso país hoje, aquilo ali me despertou já uma coisinha. Só que realmente o que deu o ponto de gatilho, o que deu start, foi o canal que eu acompanho já há um tempo, que se chama Quadrinhos na Sarjeta, do Alexandre Link. E esse canal, ele me mostrou que além de só falar sobre algo que você gosta, você pode pegar algo que é importante, algo que tem ali uma certa influência, uma certa necessidade para a sociedade como um todo e trazer aquilo num contexto além só do obrigatório, trazer aquilo para outras áreas de estudo, trazer aquilo para outros campos nunca antes pensados. E foi aí que eu percebi que não só eu quero fazer essa licenciatura em filosofia para ser um professor, para entrar nas universidades, mas também para tentar trazer as mudanças que eu vejo como necessárias, não só no nosso país, mas também no meio de educação como um todo. E dentre essas mudanças, além da valorização dos professores, eu vejo muito também a necessidade de voltar a ser explorado a filosofia, a sociologia e a história com a devida importância que elas merecem. E dentro disso, uma coisa que, como eu disse, essas influências acabaram juntando uma coisa a outra, acabaram me levando a diversos pensamentos, foi aí que eu optei por... Quer saber? Enquanto eu me desenvolvo, enquanto eu evoluo para chegar onde eu quero, eu já posso começar a transmitir de certa forma esse trabalho, essa influência. E uma coisa que o Alexandre do Quadrinhos na Sarjeta ele fala muito é a necessidade de se ter mais pessoas falando sobre as pesquisas na área de quadrinhos. E é justamente algo ao qual eu quero me dedicar. Eu quero fazer toda a parte do meu TCC, do meu mestrado, futuramente do meu doutorado, voltado para a parte de como os quadrinhos, de como a pesquisa no campo de quadrinhos, ela pode ser influente não só na educação, não só na formação de novos leitores, mas também na formação de novos cidadãos, de como a própria filosofia que nós estudamos na escola, a filosofia que é mais aprofundada nas licenciaturas, o quanto ela está presente também no universo dos quadrinhos, no mundo dessas histórias que sofreram muito preconceito e muita represália durante os anos, por serem consideradas como coisas infantis, como bobagem, como perda de tempo, ou até mesmo, né, como é tratado historicamente, uma arte para ralé, uma arte para as pessoas de classe baixa. Então os quadrinhos, na época que eles começaram com essa popularização, com esse grande aumento na distribuição de quadrinhos, foi muito em questão por ser uma mídia barata, por ser uma mídia que as pessoas de classe social mais baixa, que não tinham acesso a lazeres mais elaborados, para que elas pudessem ter ali uma forma de cultura.
Então, trazer de volta essa importância que os quadrinhos têm, até mesmo para levar uma forma de literatura para as pessoas que não têm um fácil acesso. E eu sei que a mídia quadrinho em si, atualmente, principalmente no Brasil, por conta da baixa de leitores, é uma mídia muito cara, não é uma mídia de fácil acesso. Porém, você trazer o estudo de quadrinhos para as escolas, você trazer mais pessoas falando sobre quadrinhos, não só como cultura pop, não só como item de colecionador, mas como conteúdo de pesquisa, como coisas a se falar sobre, isso ajuda muito já a influenciar com que isso seja mais visto, com que mais pessoas comecem a ter essas atitudes, comecem a ter esses posicionamentos, até mesmo pessoas que já fizeram seus doutorados, seus mestrados, eles possam voltar a pesquisar essa área, voltar com as pesquisas, só que voltado para essa área, para trazer essa importância. Então, muito da criação desse canal, muito do objetivo do que eu estou trazendo aqui para vocês, e do próprio lado B da realidade, antes que começou como um podcast e agora está trazendo também essa expansão no formato de vídeos no YouTube, a intenção é trazer a filosofia de volta à vida, é trazer essa ânsia pelo saber, pelo questionar, pelo buscar, e não só no diálogo, não só no cotidiano, não só através das mídias, mas também através dos quadrinhos, né? Através das mídias digitais eu falo, mas também através de mídias não convencionais, como no caso dos quadrinhos. Assim, existem alguns desafios para as pessoas engajarem no mundo da educação, decidirem serem professores, e alguns desses desafios são, por exemplo, o baixo reconhecimento, a baixa remuneração, e não só isso, né? Eu lembro até hoje a reação da minha namorada quando eu falei que eu tinha decidido fazer licenciatura em filosofia. Ela olhou, entendi, você decidiu ser pobre para sempre. Que tristeza. E tem muito desse pensamento, e eu sei que eu vou enfrentar muitos desafios, mas é aquela. Tudo que é feito com amor está além do bem e do mal. É uma frase de um filósofo que eu acho muito importante, que é Nietzsche. Apesar de eu saber que Nietzsche é um filósofo de extrema direita, eu não tenho minhas tendências voltadas para isso, porém eu vejo muita importância nas falas de Nietzsche e até certas universalidades nas falas de Nietzsche. Coisas que são aplicáveis nos tempos de hoje e que talvez trouxessem respostas para muitos debates e conflitos que nós estamos enfrentando. E mesmo com essas barreiras diante de mim, mesmo com essas impossibilidades, eu decidi, ok, mas se eu não fizer, se eu não tomar a frente, se eu que penso dessa forma não tiver a coragem de fazer, então quem vai? Se os poucos que já enxergam isso não se posicionarem, não se fizerem ouvidos, então a luta já está perdida. E basicamente o que eu queria dizer para vocês era isso. Esse é um vídeo mais de apresentação, como eu falei, o que vai ser esse canal, das suas influências, de como vai funcionar a pegada dos vídeos. Basicamente vai ser eu aqui falando sobre quadrinhos, sobre obras que eu considero muito importantes. Por exemplo, o vídeo acabou ficando um pouco longo, então eu acabei não falando das minhas influências quando eu era criança para entrar no mundo dos quadrinhos. Uma delas, eu não tenho ela, infelizmente, eu não tenho essa edição ainda, mas é a Saga dos Clones, do Homem-Aranha. Outra também que foi muito importante na minha infância, essa eu tenho aqui, Piada Mortal, de Alan Moore. Inclusive foi a minha introdução ao mago Alan Moore, que é um escritor e roteirista que muito me inspira, porque além de ser professor, como eu falei, eu não quero parar por aí. Um dos meus grandes sonhos é ser escritor e roteirista. Eu tenho alguns projetos, não convém agora falar deles, mas é uma coisa que ainda está dentro da minha cabeça, ainda é um pensamento, mas muito veio por conta desse cara aqui, Alan Moore, o roteirista responsável pela Piada Mortal, Watchmen, V de Vingança, e diversas outras obras fantásticas que eu ainda vou acabar falando aqui no canal. Mas na minha adolescência também tiveram algumas obras importantes, como por exemplo A Morte do Homem-Aranha, que eu também tenho. Essa aqui tá um pouco mais velhinha, mas é porque eu comprei ela em 2012 mesmo, quando ela saiu. Eu lembro até hoje da minha mãe, eu e ela indo lá na banca de quadrinhos que tinha aqui na cidade. E aí eu vi essa capa aqui, eu falei, mãe, pelo amor de Deus, como assim A Morte do Homem-Aranha? Eu preciso disso, Como assim matar o Homem-Aranha? Não é possível. E essa edição aqui, inclusive, ela é muito bonita, porque ela tem, né, a capa principal aqui, A Morte do Homem-Aranha, do Universo Ultimate. Muito bonita essa edição, inclusive. Deixa eu ver se eu pego uma... né? Olha isso aqui. Eu gosto muito... Apesar de, hoje em dia, o meu repertório de quadrinhos ter crescido e eu ver que existem diversos artistas muito mais importantes, filosóficos,
como por exemplo Osterheld. Eu tô acompanhando muito a questão do quadrinho italiano, quadrinho argentino. Eu tô com uma edição aqui, inclusive capa dura. Eu vou ter que pegar de essa edição aqui, capa dura, de Mater Dolorosa, do Dylan Dog. Inclusive, mais um agradecimento ao Alexandre por me apresentar Dylan Dog e acabar com a minha vida, acabar com a minha cabeça, tá? Por me apresentar uma gótica sadomasoquista que representa a encarnação da doença e fazer com que eu tivesse cenas muito perturbadoras com esse quadrinho, não só com o anterior, que você já analisou, mas também com esse aqui, tá? Esse aqui, momichos demais esse quadrinho, meu amigo. Momichos demais. Mas é isso, pessoal, surtos à parte, fica aqui então a introdução ao lado B da realidade. Eu vou ter muito tempo ainda para falar com vocês. Esse projeto não é algo que eu pretendo deixar de lado. Mas e se não engatar, se não der view? Eu não tô nem aí, eu não tô fazendo só pela view, eu não tô fazendo só para engajar, eu tô fazendo isso em partes por mim, porque é algo que eu desejo, é algo que eu sonho, é algo que eu sempre tive vontade, é algo que eu acho que eu tenho potencial para fazer. E não só por isso, mas também vai me servir como projeto pessoal, vai me servir como projeto para a faculdade. Então, assim, de diversas formas, sejam muito bem-vindos ao lado B da realidade. Eu espero ter todos vocês aqui comigo. Eu vou gostar muito da companhia de todos que ficarem. E principalmente daqueles que estiverem dispostos a ter esse olhar, a ver a importância de coisas como filosofia, sociologia e história voltarem a serem faladas, a serem comentadas, a serem vistas, até mesmo pra gente parar de ver tanta bobagem sendo discutida na internet, até mesmo pra gente acabar com esse culto à ignorância, né? Esse culto à burrice que tá sendo fomentado muito hoje em dia. Mas é isso aí. No mais, eu peço que você deixe o like se tenha gostado, se inscreva no canal, não esqueça de dar uma olhadinha nas nossas redes sociais, no caso, só no nosso Instagram, por enquanto. Temos também o podcast, Lado B da Realidade, no Spotify, dá uma olhada lá. Lá é uma coisa que eu trago mais para uma filosofia do cotidiano, uma coisa mais dia a dia. E no mais, fiquem aguardando aí. Nosso próximo vídeo, como vocês já viram, tem uma prévia aí no canal, será uma análise do quadrinho Watchmen, de Alan Moore. Será a nossa primeira análise aqui no canal. Então eu estou muito ansioso para fazer essa análise com vocês. Reli Watchmen, estou terminando agora recentemente, vou reler os primeiros 4 capítulos, que vai ser o que eu vou analisar no vídeo. Mas já me estendi demais, espero que vocês tenham gostado. E é isso, pessoal. Muito obrigado. E até logo, até uma próxima. Quer saber? Vou terminar isso de jeito nenhum não. Um dia eu invento um bordão. Eu vim aqui nessa cena pós-crédito, só para mostrar para vocês que eu esqueci, a proteção da capa da morte do Homem-Aranha. Vem a proteçãozinha da capa e quando você abre, vai segurando. Cara, na moral, Marvel já foi hype já.